Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com o Fábio Brandt. Ele tem 38 anos, é fundador da consultoria Novo Selo Comunicação, sediada em Brasília. Planejou a estratégia de imprensa que ajudou a viabilizar o maior acordo judicial da história brasileira, dos planos econômicos. Atuou em crises recentes, como a do Porta-Aviões São Paulo, e orientou líderes empresariais e civis durante fatos marcantes dos últimos anos, como impeachment, reformas e eleições. Antes, ele foi repórter da UOL, Folha, Valor Econômico e Estadão. E ele é formado em jornalismo pela USP. É mestre em Relações Públicas e Comunicação Corporativa pela Georgetown University. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, o papel da assessoria de imprensa e o futuro da sociedade de advogados. Fábio, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. É um prazer te receber aqui. Eu quero que você dê aí as boas-vindas para quem está ouvindo e assistindo a gente, para a gente começar esse nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Olá, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Uma saudação a todos e todas também que nos assistem. Vai ser um prazer. Tenho certeza que vai ser um momento aqui construtivo, de uma reflexão sólida, né, que a gente vai fazer. Não, show de bola. Eu sempre gosto aqui nos nossos papos, Fábio, de separar, como se a gente fizesse em três atos a nossa conversa, né? Primeiro, eu quero saber de você, contar um pouco tua história. Nem todo mundo te conhece. A gente já se conhece, mas eu quero saber mais de detalhes, né? A gente às vezes vê um profissional já lá na frente, depois de vários anos de carreira, e esquece que ele foi estagiário um dia, né? E que já teve dilemas um dia, né? Então, a primeira parte a gente vai falar de você, depois a gente vai falar sobre assessoria de imprensa, que é o teu grande carro-chefe de carreira, entre outras coisas, mas esse é um ponto importante. E depois, como eu sei que você está muito ligado à advocacia, vamos falar sobre advocacia também. Então, para começar, conta para mim como é que foi o teu início, como é que era o Fábio estagiário? Já chegou como no jornalismo? O Fábio, estagiário, era ordinariamente desorganizado, ainda não conhecia direito o que que era a profissão. E acho que não imaginava que ia ter uma carreira que ia deslanchar na parte corporativa, de gestão de crise, com a comunicação institucional, né? Eu estudei jornalismo na USP, em São Paulo, eu nasci em São Paulo, e foi um período muito legal, né? A universidade foi muito bacana, pelo fato de ser uma universidade, propiciou um convívio com gente de vários cursos diferentes. Inclusive, no primeiro ano da faculdade, eu, de forma muito equivocada, assim, acabei tendo uma ideia errada mesmo, de que a faculdade de jornalismo seria pouco desafiadora, e comecei a me matricular nas aulas do curso de Direito. Isso daí foi talvez quando o direito entrou mesmo na minha vida, assim. Mas depois de alguns semestres fazendo isso, aí eu concluí que o melhor era continuar no jornalismo ao invés de fazer vestibular de novo, fazer outro curso, porque era o que eu gostava, né? E de forma profissional, eu entrei no jornalismo na Editora Abril, em São Paulo. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eram igual a mim, muito jovens, né? Mais velhas que eu na época, mas muito jovens, e que depois iam estourar. Um deles é o Felipe Van Dersen, que hoje é colunista do UOL, outro é o Fred Di Giacomo, que é romancista, se tornou uma referência na área digital no Brasil, e hoje é diretor de uma grande revista também no Brasil, né? Então lá foi muito legal esse começo como profissional.
E em seguida eu já mudei para Brasília para trabalhar na Folha e no UOL, que são duas empresas do mesmo grupo. Vim para cá para ficar um ano trabalhando nessas empresas, acabei ficando três, depois mudei de casa, fui para o Valor Econômico, para o Estadão, montei a Novo Selo e cá estou até hoje, por causa do jornalismo. E você sempre quis ser jornalista? Ou Eu não, assim, aquela coisa de decisão de um adolescente, ou final de adolescência ali, escolhendo faculdade, falou assim, deixa eu escolher aqui. Como é que foi esse processo? eu não sei se eu sempre quis ser jornalista, mas eu acho que o jornalismo, assim como o direito, sobretudo a advocacia, a magistratura, né? Está entre as profissões que as crianças conseguem visualizar e conseguem almejar, né? Já o assessor de imprensa, por exemplo, eu não vejo como uma imagem presente, né, para as crianças, assim. Desde muito cedo eu me lembro de gostar muito de escrever e até hoje o meu eu tenho assim uma predileção, eu gosto muito, é uma coisa que me conforta assim poder escrever. E no na terceira ou na quarta série eu tinha uma atividade toda sexta-feira era o seguinte, a professora pedia para todo mundo da sala ler o jornal no fim de semana e escolher uma reportagem só para levar na segunda e apresentar para a sala, falando coisa básica, né? O que estava falando, de quem, onde, como, por quê, as perguntas do jornalismo, né? E aquilo lá foi uma coisa que me marcou, porque eu realmente gostava muito, tanto quanto brincar, eu gostava daquilo. E eu nem pensava, né, em escolha profissional, mas quando chegou a hora, lá na adolescência, e eu estou falando de época em que não tinha ainda, a internet não era uma coisa popular, né? Não tinha smartphone, e tudo. Então, mas quando chegou a hora de escolher mesmo, eu fui direto para o jornalismo, assim, eu não tive grandes dúvidas. Tinha várias coisas que eu gostava, né? Eu comecei achando que eu ia para publicidade, assim, mas quando chegou a hora mesmo, foi jornalismo. Não, muito legal. É muito legal a gente perceber o quanto que a nossa criança ela está sempre presente, né? De alguma maneira ela Certeza, esbarra nas nossas com certeza. decisões. E quando a gente vê, a gente fala assim, mas eu fazia, sempre tive uma inclinação para isso, né, de alguma forma, né? Você falou que você se interessou ali ao longo da tua faculdade para assistir algumas disciplinas do direito, né? E a gente está aqui hoje não por outro motivo, você não é um assessor de empresa, ou um assessor de imprensa, no sentido lato da palavra, você tem uma ligação muito forte com a advocacia, com clientes na advocacia. Depois de todas essas mídias que você participou, o UOL, Valor, enfim, ali que foi começando a afunilar para você chegar mais próximo da advocacia, como é que foi isso, já no momento profissional mesmo, já como jornalista profissional, já depois, né? Como é que foi Foi. isso? Bom, é uma crença que eu tenho, é um pilar que eu tenho, assim, desde a época do jornal, que a gente precisa conhecer como as instituições funcionam. Então, tem coisas básicas, no noticiário político, né? Nada ali faz sentido se a gente não souber a diferença da Câmara dos Deputados para o Senado, do STJ para o STF, que pode parecer trivial, né? Aqui a gente está falando para um público ultra especializado, enfim, de alto nível, mas no dia a dia do Brasil não é. E eu posso falar, eu convivi assim com gente muito qualificada que não entendia isso, né? Então o direito ele tem um conteúdo com um potencial de esclarecimento muito grande para o brasileiro. E o jornalista, que tem essa missão, né, de traduzir as grandes questões do Brasil, do mundo, enfim, para as pessoas, precisa se apropriar desse conhecimento. Então, aqui, quando eu cheguei em Brasília para cobrir política, eu já trouxe uma bagagem e só aprendi. Cada dia que eu passei a mais fazendo cobertura política, eu só aprendi. Então, eu tive a oportunidade de cobrir Câmara, Senado, STF, Palácio do Planalto, fiz matéria investigativa, e em tudo isso, dificilmente
tem, assim, 98% do que eu produzi tocava no direito de algum modo, né? Ainda que não explicitamente, mas assim, para entender como as coisas acontecem, como funciona, tem tudo a ver, sobretudo com o direito constitucional e administrativo. É impossível. O jornalismo eu enxergo como uma profissão irmã, praticamente, do direito, né? Com É certeza. isso. Se você não entende como é que as instituições funcionam e por que funcionam e qual é o regramento, você está com metade da notícia na mão, né? Você não tem condições de expor. Dificilmente você vai conseguir enxergar a notícia, né? Tem uma coisa que a gente costuma dizer. Você pode ter um volume grande de informação, né? Mas se você não tiver aquela sacada, você não vai entender onde está a notícia, você não vai entender o que ali é inusitado, ou o que é conflituoso, o que é ambíguo, ou o que é uma novidade positiva também, se você não tiver esse discernimento. E eu lendo o teu currículo, né, olhando para o teu currículo, e você é um jovem profissional, né, você está aí na beira de fazer 40 anos, né, isso agora que você está chegando no ápice da tua maturidade profissional, depois de alguns anos de carreira, né, e você acompanhou coisas bastante interessantes durante a tua trajetória, né? Como você bem me contou, né? A questão do porta-aviões São Paulo, alguns fatos marcantes, como o impeachment, eleições, que sempre no Brasil é um acontecimento, né? E tudo isso gera uma quantidade muito grande de argumento, né, de uma bagagem que ela é muito útil em qualquer momento da tua vida, né? Quanto mais bagagem você tiver, mais o teu campo de visão está aberto, né? Com Hoje, certeza. todo esse teu histórico de acompanhar grandes momentos impactam quanto naquilo que você faz hoje, como assessor de imprensa, como dono de uma empresa de comunicação. Como é que funciona isso hoje? O que que você faz assim, e como que isso se converge? Ó, em 2015, eu fundei a Novo Selo Comunicação, que é uma agência de comunicação especializada em ajudar as instituições e as pessoas a levarem suas mensagens ao público que elas precisam atingir. Ponto. Como? O nosso foco principal sempre esteve no relacionamento com a imprensa, né? Que é ainda, apesar do grande desenvolvimento das mídias digitais, das redes sociais, a imprensa, o jornalismo, ainda é a fonte mais relevante das grandes crises, ou seja, deslizes, né, das empresas, das instituições públicas, se tornam crises muito grandes quando vão parar na imprensa, ou quando a imprensa as encontra. Há, claro, aquelas crises que começam e terminam na rede social, mas o tamanho costuma e os efeitos também, né, o impacto sobre a atividade econômica costuma ser menor do que aquele que resulta da cobertura da imprensa. Então, o nosso foco está ali. O que a gente faz hoje são poucos serviços para um público também bastante restrito, né? A gente tem um serviço especializado para escritórios de advocacia, que consiste em posicionar os sócios e a própria banca como referência na sua área de atuação. Ali a gente vai buscar traduzir as narrativas, os casos do escritório em um discurso, em uma história que seja interessante para o jornalismo, né? E claro, com o apoio também das redes sociais, que é onde isso pode ser potencializado. A gente tem outros serviços também que têm como contratantes advogados, setores jurídicos, mas que não é o público exclusivo. É o caso da gestão de crise, que é quando pessoas, instituições que estão passando por crise de reputação, noticiário negativo, nos procuram em busca de soluções para isso, tanto no digital quanto na imprensa, e também um serviço de prevenção à crise, que é justamente auditar e traçar um plano para minimizar a chance da crise ocorrer. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: não é que a gente está prevenindo a crise, a gente está te preparando para quando ela acontecer, né? Que é
assim, além de tentar minimizar a chance dela acontecer, está preparado para lidar com um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, não só com gente famosa, não só com gente poderosa, mas brasileiras e brasileiras do dia a dia, né? Que é o caso dos advogados. E a gente tem aqui na Novo Selo também o trabalho de assessoria de imprensa, né? Geralmente para instituições, empresas, assim, em que a gente vai cuidar do planejamento e da execução do relacionamento da instituição, da pessoa com os meios de comunicação. E depois os treinamentos nessas áreas que a gente costuma fazer. É isso basicamente que a gente faz aqui. Você puxou um assunto que eu achei muito interessante, e lógico, né? A gente que acompanha aí o que aconteceu nos últimos, vamos botar aí 10 anos, né? Para ter uma visão mais longe. É, a mudança da importância no Brasil das mídias tradicionais, né? Do Sim, jornal papel, da televisão, né? Dos programas jornalísticos, que hoje você tem um ou outro, mas mudou muito desse tempo para cá. E uma coisa que sempre foi, me chamou a atenção nos escritórios de advocacia que eu atuei, e que tinha assessoria de imprensa ao longo desses últimos 25 anos, enfim, mas vamos pegar esse recorte de 10 anos para cá, é a, o foco, a importância de ter um assessor de imprensa para tornar um sócio, um advogado, alguém que tem um conhecimento relevante em fonte, que essa é, vamos dizer assim, o grande goal, né, que se pretende quando você fala de comunicação, né, que o público de jornalistas ali consiga identificar que fulano de tal, quando eu tiver um problema X, é ele que eu tenho que ouvir para poder me municiar para uma matéria e tal. O que que mudou nesses 10 anos, fazendo esse transporte aí de mídia tradicional para mídias sociais, que eu não sei se mudou alguma coisa para o jornalismo quando a gente coloca um outro tipo de mídia, né? Porque, na verdade, eu acho que o jornalismo continua a mesma coisa. O que mudou foi o meio, né? E se antes era papel, se antes era um jornal de TV, hoje você faz notícia com um Instagram na mão, com um Threads na mão, alguma coisa do gênero, né? Como é que você vê isso? eu acho que essas mudanças têm um lado positivo muito forte. O primeiro deles é você ter uma variedade maior de plataformas, de produtos jornalísticos. Hoje você tem negócios e até modelos de negócio, não só os negócios, mas modelos de negócio que não existiam é, há pouco tempo atrás, se a gente considerar 15, 20 anos, pouco tempo, né? Então, isso não existia. Há o jornalismo para a internet, tem canal My News, ICL, tem Flow News. Então, uma coisa que não existia, aumentando o campo de trabalho para o jornalismo, que assim como a advocacia, é uma profissão que sofre com o mercado ultra saturado, ultra saturado. Então, a gente realmente precisa ter mais campo de trabalho e isso veio de forma positiva. Outra coisa positiva também é permitir a participação do público de forma mais frequente, mais intensa no noticiário. Então, a gente tinha, em algum momento, um apresentador, um jornalista que podia ligar para alguém, né, para consultar o telespectador. Depois, quando vieram os sites, já era possível mandar uma sugestão de pauta, o cidadão comum mandar uma sugestão por e-mail, por uma caixa de mensagens, tal. E as rádios exploraram muito isso, né? Quando o ouvinte entra falando onde está trânsito, não está. A internet e a rede social levou isso à enésima potência, assim, a participação do público, né? Então, tem um lado positivo muito evidente. É, mas tem um lado negativo, que é o que a gente está vendo também da forma potencializada, como a desinformação, a informação falsa pode ser veiculada e atingir cada vez mais pessoas, né, por meio da tecnologia. Por isso que é importante, e esse é um debate em que a advocacia tem uma participação muito, muito, muito importante, que é com relação a como lidar com essa nova realidade. O ano passado, eu acho que consolidou esse quadro, mas já há alguns anos, quando eu vou em evento jurídico, como a conferência da OAB, em que a gente esteve lá junto, mas também
Congresso Nacional da Magistratura, do Ministério Público, de áreas do direito especializadas, né? Em 2024, 100% dos eventos em que eu fui, o grande papo era sobre fake news, sobre regulação da rede social, se deve ou não deve ter, como fazer para coibir a desinformação, se isso é uma campanha orquestrada ou se é uma coisa que sempre existiu e, de fato, sempre circularam boatos equivocados, né, sobre os mais diversos assuntos. Mas, enfim, esse é o tema da vez, é o tema do momento, e assim como com as profissões da comunicação, que não são só o jornalismo, é a publicidade, relações públicas, todo mundo que está envolvido, o direito também está envolvido nisso, né? Nunca se falou, até pouco tempo atrás, sempre que se falava de regulação, via-se, por exemplo, o setor privado em bloco ser massivamente contra, uma coisa quase que ofensiva, né, para quase todas as empresas de mídia, para o setor privado. Hoje, quando se fala na regulação da criptomoeda, da rede social, da inteligência artificial, já não tem mais aquele consenso refratário a essa ideia. Tem sim uma ideia de que a regulação vai trazer mais responsabilidade, vai trazer mais, como que a gente pode dizer, as pessoas vão poder responder por suas atitudes e a gente vai poder desfrutar da liberdade que se precisa na sociedade. E a grande questão que se coloca tanto para a comunicação quanto para o direito é até onde vai essa regulação e quando que é preciso impedir a interferência do Estado de atuar positivamente na vida do cidadão, de fazer escolhas, né, de criar programas para isso. Então, tem aí uma interação entre as duas áreas muito forte e que é urgente, né? Isso daí é para ontem, para acontecer. Essas são algumas diferenças que eu vejo em relação ao período ainda recente, mas que possivelmente vai se arrastar por um tempo, né? O tema das liberdades, ele é ainda um tema a ser muito discutido, né? E obviamente que quando você fala de comunicação, você está no olho do furacão do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, até onde podemos ir sem responsabilidade, com responsabilidade, e o direito com certeza está no meio disso. Quando a gente traz, né, todo esse conteúdo de entender esse contexto e fazer esse manejo da informação responsável, né, da comunicação responsável, e você tem, por exemplo, na tua mão um cliente que precisa colocar a sua informação jurídica, e aí não só sobre a, a notícia em si, né, mas levando o seu próprio conteúdo, um tributarista, um advogado trabalhista, um advogado constitucionalista, enfim, a área que for, que ele decide que ele precisa de um trabalho de assessoria de imprensa, onde entra o teu papel, de ser de alguma forma um regulador disso, considerando que a gente ainda tem código de ética para respeitar, você tem ali algumas questões muito específicas da advocacia, né? Qual que é o teu papel como assessor de imprensa, como gestor da comunicação, como estrategista de comunicação desse cliente, para que ele possa realmente, assim, eu preciso tirar proveito da minha comunicação. Às vezes eu não sei me comunicar para um público geral ali, de potenciais clientes, via, enfim, essas mídias que a gente comentou. Qual que é o teu papel? Como que é esse treinamento? Como que ele pode se aproveitar disso, Fábio, dentro do contexto do teu dia a dia, assim? Bom, a assessoria para um escritório, para um advogado que quer se posicionar como referência, ela depende, primeiro, de muito diálogo entre o assessor e o assessorado, né? É uma construção. O profissional da comunicação, ele tem que entrar com relacionamentos, né, na imprensa, em outros setores chave para isso. Tem que entrar com conhecimento da comunicação e da ética do jornalismo. A ética que eu falo é a prática mesmo, né? Como que é o dia de um jornalista? Então, uma situação frequente de ser encontrada é quando o advogado imagina um tipo de jornalista que talvez seja o mais popular, aquele que tem uma pauta e precisa
preenchê-la com entrevistas, né? Sendo que o direito lida muito mais com jornalistas que estão interessados em bastidores, em investigação, coisas sigilosas. Então, para esse tipo de jornalista, não interessa especificamente uma declaração, apenas uma explicação, mas ele quer ir além, ele precisa de mais materiais, mais documentos, até para dar credibilidade ao que está sendo dito a ele. Então, o jornalista ele tem que entrar com esse conhecimento da rotina do jornalismo e fazer a troca, porque o advogado vai entrar com conhecimento técnico, é, com a precisão das informações, vai saber discernir é, também, né, quando as oportunidades, ainda que boas, são válidas ou não, ou seja, o que que é uma boa oportunidade? Às vezes o jornal pode fazer uma manchete, dar uma capa, né, um alto de página no online, ou uma entrevista longa na rádio, um programa super assistido na televisão, mas digamos que são informações que vão prejudicar o processo. Então, vale a pena aproveitar esse tipo de espaço, ou então uma oportunidade para dar uma grande mídia para o advogado, mas fere o código de ética da advocacia, vale a pena? Então, cabe ao jornalista avaliar, o jornalista, o assessor de imprensa, o consultor de comunicação, avaliar isso com o cliente e juntos aí decidirem, né, os melhores resultados. Na Novo Selo, a gente trabalha sempre posicionando o cliente para respeitar o código de ética, atuar dentro dos limites, né, que são colocados. É, tem uma vantagem, né, do jornalismo. Diferente da publicidade, é uma coisa que nem todo mundo entende ou conhece também, então é nosso papel esclarecer isso. O jornalismo, ele não pode cobrar dinheiro para publicar uma notícia, nem para deixar de publicar uma notícia, né? A publicidade, é, você paga para ocupar o espaço comercial, publicitário, isso que é vedado. No jornalismo é um espaço para debate de ideias, de opiniões, disseminação de conhecimento, e tudo isso é aceito. Inclusive, nos últimos anos foi criado, né, o Comitê de Marketing Jurídico dentro da OAB, e já foi dito expressamente, pelo menos pela última, primeira e única até agora, presidente desse grupo, que era a doutora Milena, do Rio Grande do Norte, que a disseminação de conhecimento, entrevistas são válidas. Recentemente houve aí uma polêmica, né, sobre a quantidade de entrevistas que o advogado poderia dar, que foi um debate alimentado por uma seccional, mas nunca se definiu qual que é o limite, o que que é considerado muito ou não. Então, é preciso ficar de olho nisso. Agora, a principal contribuição que o assessor tem a dar é também posicionar o advogado sobre a linguagem que pode ser usada, né? Quando tem mais valor uma não publicação, uma não entrevista, do que a entrevista, né? Escolher estrategicamente os lugares para criar essa reputação, para criar essa autoridade. Você estudou nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que a relação do advogado com a imprensa nos Estados Unidos, quando a gente está falando de casos que dão uma certa repercussão, e lá não é difícil dar repercussão, porque tudo começa a tomar proporções que, enfim, culturalmente são muito diferentes aqui do Brasil, né? É, como que você traça esse paralelo? Será que a gente vai chegar num dia que a advocacia vai ter o impacto para o público e criar um boom em cima de um processo, de um julgamento? Que paralelo que você traça, assim, entre Estados Unidos, a relação do advogado e imprensa, e aqui no Brasil? Que momento que a gente está? Nos Estados Unidos, talvez a credibilidade da advocacia seja menor, porque está muito ligada a um produto mercantil, mercantilizado. Então, lá você liga a televisão, tem um comercial, às vezes com atores, né, simulando uma situação, e depois o convite: vamos processar seu dentista, vamos processar seu médico, sua oficina mecânica. Então, isso é muito comum, está muito atrelado a comércio, né? E até tem aquele seriado lá, o Better Call Saul, que é super engraçado e que é uma paródia assim da realidade deles e que no caso do Brasil se aplica a algumas figuras que não necessariamente se atêm ao código de ética da advocacia brasileira e acabam sendo comparadas também ao personagem lá
do seriado, né? Que é muito engraçado, assim, vale super a pena. No Brasil, eu acredito que há uma preservação, né, da credibilidade da profissão. Você veja que nas famílias, né, quase toda família tem um advogado, ou um advogado conhecido, e é sempre tratado como um intelectual, uma pessoa que detém conhecimento. E isso é muito importante, né? A advocacia tem uma responsabilidade, creio, no Brasil, muito grande assim, com os processos sociais mesmo, porque geralmente a advocacia está presente nesses processos. Foi uma classe que esteve presente na configuração atual do país, né, com a redemocratização, e desde então esse protagonismo foi sempre presente. No Brasil também, né, apesar desse maior regramento, eu acho que tem um outro paralelo que dá para traçar, que é a maior mediatização, não só da advocacia, mas do setor jurídico como um todo. Isso tem acontecido aí desde o início dos anos 2000, o que nos Estados Unidos já era muito comum. A gente abrir hoje o Netflix, o Amazon Prime, vai ter ali uma enxurrada de bons documentários, inclusive, sobre casos jurídicos, né, com ampla participação da advocacia. Aqui no Brasil, eu creio que o maior interesse da imprensa pelos advogados, né, pelo setor jurídico, começou ali com o escândalo do mensalão, sem entrar aqui no mérito sobre razões, motivos, defesas, mas é fato que houve, né, esse episódio da nossa história e que aquilo alterou significativamente o relacionamento entre mídia e advogados, juízes, membros do MP. Claro, a imprensa brasileira existiu já há muito mais tempo do que isso e sempre teve interesse pelos casos jurídicos de grande repercussão. Veja lá o caso dos irmãos Naves, que é muito famoso, foi registrado pela imprensa da época. Mas com o mensalão, a imprensa entendeu que os escritórios de advocacia são uma fonte de informação não só sobre o caso, mas tem muitas histórias sobre o dia a dia do Brasil, né? E ali foi se intensificando. O outro marco foi a Lava Jato, e na Lava Jato esse quadro se consolida e fica irreversível. É por isso que hoje os jornais, quase todos, os nacionais pelo menos todos têm um caderno ou uma página. Se for na internet tem colunas, se for na televisão, os canais de notícia como a Globo News, CNN, tem pessoas especializadas na área do direito. Então tem um espaço que, dependendo da vontade do advogado ou não, ele vai ser ocupado. E pode esperar, porque não é mais o advogado que decide se o caso dele, o processo dele, vai ou não aparecer na imprensa, né? Não cabe, isso já não é mais uma realidade. Cabe ao advogado se preparar para quando isso acontecer. É curioso você falar, e quem já está há algum tempo na estrada, né, e a gente consegue lembrar de anos 90, quando você fala desses eventos que foram acontecendo ao longo dos 90, anos 2000, aí você vem mais para cá, 2015, por ali, e e faz todo sentido isso que você está falando, de cada vez mais o público em geral precisar de interpretação jurídica a respeito de fatos, né, que cruzam com legislação, e a gente num país cuja legislação é tão complicada, tão vasta, tão, enfim, que realmente faz você não entender direito o que está acontecendo, né? Esse mundo VUCA, né, que vem acrescentando elementos aí de complexidade desde a virada do século e a gente vem segmentando, né? Hoje, você falar com um tributarista não basta, ele tem que ser um tributarista que tem um viés de ICMS ou um tributarista que está estudando os impactos da reforma tributária em algum tema específico, ou um advogado que não basta ele ser civilista, ele precisa entender de direito imobiliário e entender de registral, porque aquilo tudo, né, é uma linguagem específica, né? Então faz todo sentido hoje a imprensa
se utilizar de conhecimento para poder traduzir para o público que é leigo, né, em sua grande maioria. Quando a gente pensa em proporção de país, somos somente 1,5 milhão de advogados, né? Mas num país aí com mais de 200 milhões de pessoas, então são 200 e tantos milhões de pessoas que não têm o conhecimento Uma demanda por conhecimento, né? total, né? E todo mundo quer saber mais. E todos esses eventos que aconteceram aí ao longo da história atiça a curiosidade do público para entender até que ponto vai. Cometeu o crime, não vai preso por quê? Tem abertura, não, mas eu acho isso. Aí você começa uma discussão assim de bastidor, de paralelo, né? Que precisa realmente de orientação mais técnica, mas sem o juridiquês, né? Porque aí que você entra trazendo o teu cliente, principalmente, que precisa explicar para um determinado grupo de pessoas leigas sobre um direito complexo, então você tem que ter a capacidade de traduzir aquilo, né, para a população em geral, né? Quando te contratam, Fábio, para fazer assessoria de imprensa, eu sei que o teu trabalho é muito mais amplo que isso, mas eu acho que esse trabalho de imprensa, ele é muito específico, né? Ele é muito delicado, ele não é simplesmente assim, tem um assessor de imprensa, tudo que eu mandar para ele vai sair em algum lugar e não funciona bem assim. Como é que esse advogado que quer participar dessa discussão pública a respeito do assunto que ele domina, ele pode se aproveitar da assessoria de imprensa de uma forma bacana, de uma forma ética, de uma forma clara, né? Como que isso acontece? Como na tua relação, assim, percebendo aí dentro dos vários cases que eu sei que você tem, e que obviamente você não vai falar, eu jamais nem pediria isso, né, por honra da nossa confidencialidade, como é que um advogado ou um escritório de advocacia tira proveito efetivo de um trabalho de assessoria de imprensa? Olha, hoje tem uma coisa que eu chamo de a reputação do processo. Então, assim como a reputação das pessoas, das empresas, das instituições, dos escritórios de advocacia, há também a reputação do processo. E como eu falei, as crises estão aí e não afetam só gente famosa, só gente poderosa. Elas acontecem para todo mundo. Recentemente, inclusive, houve alguns casos de escritório de advocacia expostos na imprensa e que não souberam lidar com aquilo, né? Ou seja, na crise é muito importante quando ela acontece. Você tem que saber lidar com ela para que ela não se torne uma bola de neve crescente, para que ela não se arraste no tempo, para que ela fique bem resolvida e para que aquilo não se converta em perda de cliente, perda de receita, que no final é um dos prejuízos, né, que se tem. Porque o prejuízo de reputação talvez seja muito mais difícil até de recuperar do que esse prejuízo financeiro, mas que algumas vezes ele também é irrecuperável. Quantas empresas já não entraram em recuperação ou em falência depois de uma crise de reputação, certo? O caso daquela cervejaria de Minas, lá, Baker, não lembro agora a pronúncia correta, é um dos grandes exemplos, porque foi uma crise que não era a primeira vez que aconteceu. Inclusive, muitas pessoas consideram que a gestão de crise, como ela existe hoje, nasceu com um caso de envenenamento, que foi um caso do Tilenol nos Estados Unidos, em que houve um envenenamento criminoso, né, de cápsulas, de potinhos de Tilenol, e aquela crise foi tão bem gerida que ela determina até hoje como são feitas, né, a gerência de crise, como que essa área é estudada, e resultaram até numa mudança dos frascos, que agora tem essas travas mais é, que trancam mesmo. Antes era você abrir e fechava. Anticriança, né? Não era Anticriança. assim, é anticriança, não era assim. Então, a crise, ela é também uma oportunidade de fortalecer a marca, né, a reputação, quando a gente chega nela preparado. Quando a gente chega nela despreparado, é muito difícil, né, aproveitar para isso. O que a gente pode fazer nesse caso é tentar diminuir o impacto negativo. Então, o que falta na maioria das empresas, e eu vejo, vendo a realidade brasileira, eu noto que até muitas multinacionais, talvez a maioria delas,
desprezem essa relação com a imprensa, né? Tem apenas um departamento de marketing que é importantíssimo, que é vender o Aqueles produto. casos, caso Mariana, caso daqueles problemas gigantescos que aconteceram em Minas mesmo, de aqueles deslizamentos que levaram ao falecimento de centenas de Exatamente. pessoas, né? Nem todo mundo soube lidar bem com isso, né? Nem todo mundo soube lidar bem com isso. Então, de fato, eu vejo que muitas vezes as empresas ignoram isso e depois tem grandes prejuízos financeiros mesmo que surtem um impacto terrível na sociedade. Emprego, né? Mexe com a bolsa também, mexe com o mercado. Então, a abordagem que eu trago, que a Novo Selo traz para todos os projetos em que a gente está envolvido, é uma abordagem que contempla a preservação da reputação, certo? Então, para o advogado, o que a gente sempre recomenda são quatro itens, que é, claro, uma coisa muito básica, que é uma tentativa de fazer com que o advogado se aproprie disso para criar uma mentalidade de prevenção dentro do escritório, para justamente preservar a reputação do escritório e também as causas, os processos, porque a crise, como eu estava dizendo, pode se abater sobre um processo específico. Aquele processo pode ser mal compreendido pelo grande público, que vai criar um contexto desfavorável às decisões que são necessárias e aí fica irrecuperável. O que eu falo aqui, pensando no caso do advogado específico, é o seguinte: primeiro, você tem que conhecer o público do escritório ou o público daquele processo, geralmente a autoridade julgadora, um regulador, né? Mas no caso do escritório, você tem vários públicos, né? Possíveis ali clientes, parceiros, enfim, quais são os prioritários? Porque quando chegar uma crise, necessariamente você vai ter que falar. O advogado vai ter que se comunicar com esses públicos, assegurar que a relação, o histórico de relacionamento construído, que é o que forma a reputação nada mais é do que esse histórico de relacionamento. Relacionamento com quem? Com quem que eu falo quando eu precisar explicar alguma coisa? A outra coisa é tratar a internet como um mundo aberto, ou seja, você pode ter um primo que te indicou um aplicativo infalível, que é irraqueável, que é não sei o que, trata como mundo aberto, porque são dezenas já de casos conhecidos de conversas privadas que vazaram de algum modo, ou por um ataque criminoso, ou por uma retaliação de alguém próximo ali daquele núcleo, da empresa, da família. Então, tem que se precaver. Isso vale para os processos também. Sigilo processual. Quantas vezes a gente não viu documentos sigilosos irem parar ou na rede social ou na imprensa, e aí um conceito jurídico, vou dar um exemplo besta aqui, mas recentemente a imprensa pegou, nesse caso, uma petição que não era sigilosa e achou que o advogado estava qualificando um ministro de incompetente, né? Aquele que é desprovido, né, do conhecimento, não da competência para julgar ou não. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, os contextos. E as duas últimas coisas, tentar ter um relacionamento sólido com jornalistas, né? Relacionamento sólido com jornalistas é o seguinte: você não precisa virar arroz de festa da imprensa, ser aquela figurinha carimbada das entrevistas, aparecer o tempo todo, mas você pode sim colaborar com a imprensa. Você pode participar explicando as coisas, né? Eventualmente dar sim uma entrevista, mas nem sempre os jornalistas precisam de entrevista, de personagem. O jornalista ele precisa muito, muito mesmo, de pessoas que possam ajudá-lo a melhorar a cobertura, qualificar, evitar que saia publicada matéria com erro técnico, né? Então, e essa é uma forma de construir relações que no momento oportuno, lá adiante, vai ser fundamental. E o último ponto é ter um plano de preparação para a crise. Você não precisa ter uma bíblia, uma lista telefônica, nada. Você precisa ter algumas páginas com o nome do jornalista-chave para o tema em que você advoga, que você é especialista, e com o telefone deles, porque não é na hora da crise que você vai sair procurando o telefone, e-mail das pessoas. Tem que ter um planejamento para, se houver uma crise, qual é a função de cada um no escritório, quem faz o quê, quem fala com a imprensa, quem atende telefone, quem não atende telefone, quem escreve a nota, como que isso vai ser feito? Não deixar
para quando acontecer, certo? Então, são esses quatro pontos: conhecer os públicos do escritório, tratar a internet como um mundo aberto, tentar construir ao longo da carreira relacionamentos também com a imprensa e, por fim, ter um plano de preparação para a crise bem curtinho, com as informações mais úteis, né, digamos. Acho que Eu acho assim o muito advogado pode se curioso, né? beneficiar. Você trazer esse conteúdo assim pragmático, porque realmente assim, como crise é algo que você não sabe quando ela vai acontecer e nem qual é a magnitude dela, acaba que as pessoas, e o brasileiro é muito chegado nisso, é, na hora que acontecer, a gente vê o que que faz, né? Então, assim, você Vamos não ver. tem um hábito de preparação. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que ela é administradora de escritório de advocacia há muitos anos e ela se especializou em preparação para desastres. Como ela atuou Bom, em escritórios multinacionais e que tinham, por exemplo, sedes no Japão ou em lugares que tinham um risco de guerra maior, Oriente Médio, algo assim, isso estava no escopo dela. Ela falou assim, eu preciso saber qual é o plano A, B, C, Z, caso algo aconteça, porque a crise ela é iminente ali, de um tsunami, uma crise natural ou uma crise, enfim, né? E essa área, desculpa. Não, imagina. E quando a gente pensa em crise ligado aos clientes de um escritório de advocacia, que são iminentes, e se você está atento a isso, né? Você é você pensar dois passos na frente, né? E estar realmente preparado, porque o emocional não vence crise. Isso a gente tem N exemplos. O emocional a gente só conhece como vai funcionar na prática quando acontece, né? Essa área de desastres, ela tem muito a contribuir com a área da comunicação de crise, né? Tem um caso assim que eu acho fantástico, ele que me fez despertar para isso, que foi o incêndio na Catedral de Notre Dame. Na época, assim, eu estava lendo as reportagens, teve uma coisa que me deixou assim, caramba, boquiaberto, que foi o seguinte, era uma reportagem, se eu não me engano, na revista Science ou na... Bom, me escapou, mas isso é fácil de encontrar no Google. Que eles mencionaram que havia um protocolo para os bombeiros agirem ali, sobre como agir ali em caso de incêndio, especificamente de incêndio. Então, eles sabiam a temperatura correta da água, por exemplo, para jogar nos vitrais. Tinha todo um, tinha todo um protocolo, né? Assim, passado uns anos, eu estava o ano passado, inclusive, preparando uma apresentação para fazer, e aí eu lembrei disso e fui pesquisar. Então teve a parte que funcionou, porque eles de fato tinham lá um plano de crise, manual de crise, seja qual for o nome, eles tinham. E teve essa parte aí que foi bacana, funcionou. Agora, uma parte muito grande que não funcionou, a igreja histórica, né, o teto de madeira, tudo, e havia uma disposição dos responsáveis ali de não adulterar o original da igreja, e por isso não foram instalados aqueles alarmes que soltam água em caso de incêndio. Teve um outro problema, que foi a escala dos vigilantes no dia em que houve lá o problema. Era um cara novato que estava fazendo turno dobrado. Então, ele ainda não conhecia assim os barulhos da igreja, os barulhos da madeira, tal que os outros conheciam. Então foi uma convergência de fatores que levou. O fato havia recomendações sendo feitas, como a reforma, né, do teto, do telhado, e não foram seguidas. E uma coisa que a gente ouve muito na área de crise, né, tanto na academia quanto em eventos assim de pessoas que lidam com isso na prática, é muito mais mal a reputação da instituição é feita antes da crise, descumprindo, por exemplo, esses procedimentos, e depois da crise, do que durante a crise propriamente dita, que ali como eu disse, redução de danos, né? Depois, o que acontece é que depois da crise tenta-se fazer ali remendos, todo tipo de coisa que piora o quadro.
É meio desastre de avião, né? A coisa vai acontecendo e vai escalando, e se você realmente não tiver um cuidado de tentar imaginar todas as situações possíveis que podem acontecer, realmente aí você controla até um pedaço e depois tem outro que você fala, bom, Com saiu certeza. do controle, e aí, obviamente, que você tem que ter uma resposta para o público adequada, né? Quando a gente traz para escritórios, e parece que a gente está falando de assuntos tão grandes, né? A Notre Dame de Paris, um acidente de avião, um acidente em Mariana, coisas que são tão gigantescas, a gente esquece que os escritórios de advocacia também podem ser alvo de crises não gigantescas, mas que geram um impacto negativo tanto quanto. Um exemplo disso, ano passado ou retrasado, inauguraram aquele canal no Instagram dos escritórios expostos, né? Com Onde certeza. começaram a atacar, logicamente, é um lado falando, não tem ampla defesa, ninguém sabe quem está falando, enfim, a intenção que está por trás pode ser boa, pode ser não tão boa assim, mas o fato é que constar ali, sendo verdade ou não verdade, tendo razão ou não tendo razão, mas não sendo o ambiente adequado para tratar e sendo, gera uma crise, porque, A crise. né? Então, assim, como lidar com isso? Obviamente que requer um preparo de comunicação grande, né? Você teve algum caso assim que você teve que tratar nesse viés aí? De crise? De escritório que, enfim, tem alguma questão que é polêmica enfim, vai. É, se eu não me engano, quase a totalidade deles tem sigilo de contrato, então eu não posso. Claro, Isso, não, pelo amor de Deus, sem nomes, né? os cases que a gente traz e que estão relacionados à crise também é de um outro serviço que a Novo Selo executa, que a gente chama de litigation PR. A gente usa os conceitos, os métodos da gestão de crise para defender os argumentos assim em litígios judiciais, em outras demandas que discutam também projetos de lei, argumentos. Mas é muito comum hoje departamento jurídico ou escritórios nos procurarem para apoiá-los na estratégia jurídica, fazendo o trabalho de comunicação. Às vezes para expor alguma coisa, mas muitas vezes também para planejar para o caso de haver uma divulgação equivocada, né? E também prevenir a publicação de notícias com viés distorcido, que pode ser desastroso para o final do processo. Por exemplo, a gente atuou em um caso que ficou conhecido, né, como o caso da poupança. Ali era o seguinte, na década de 80 e 90, a poupança foi corrigida abaixo do que deveria, foram milhões de ações individuais e coletivas que tramitaram por mais de 2 décadas. E havia ali uma narrativa de que era um caso insolucionável, que custaria mais de 350 bilhões para os bancos equacionarem isso, e era um valor que colocava o próprio sistema financeiro em risco. O nosso cliente, né, na época, que representava vários escritórios que detinham milhões de ações, se reuniram para mostrar que não, eles tinham outra conta, o cálculo era outro, então foi um trabalho de desfazer essa narrativa e de mostrar com argumentos, dados, pareceres, que havia sim uma viabilidade para aquela demanda jurídica e que no final foi resolvida com um acordo mediado pela AGU, com participação do Banco Central, aval do Supremo Tribunal Federal. E aquilo só foi possível graças à exposição desses argumentos, né, que comprovaram na imprensa nacional, em veículos com credibilidade, que havia sim uma forma de se discutir aquele caso, né? Outro caso que mistura a crise com a litigation PR e que ficou público também, não tem sigilo, foi a nossa atuação no caso do porta-aviões São Paulo, que terminou sendo afundado pela Marinha. E ali havia várias partes envolvidas. Por exemplo, a Novo Selo representou a empresa transportadora. Uma empresa turca contratou essa outra empresa turca para transportar
o navio, que era da Marinha, foi vendido para uma empresa turca, e essa empresa compradora contratou a transportadora só para levar o navio até a Turquia. E quando começou ali o noticiário negativo a respeito da suposta carga nociva ao meio ambiente que tinha no navio, que tinha também todas as inspeções feitas, licenças, saiu do Brasil com tudo em ordem, mas quando começou o noticiário negativo, é, havia uma confusão sobre o papel de cada empresa. E a nossa cliente, na época, passou a responder três grandes ações, assim. E com a correção das informações, a divulgação de qual era o papel dela, deixou de responder duas, que foi muito significativo porque são valores bilionários envolvidos, né? Então, são técnicas, os conceitos da comunicação de crise em prol do processo. Nossa, é muito instigante, né? Porque você está falando de um trabalho de vida real ali acontecendo aqui e agora, e muitas vezes exige um pensamento rápido, né? Porque exige uma resposta muito rápida. Se você demora muito tempo para responder algo que você deveria responder, já soa diferente do que poderia soar se você tivesse tido timing, né? É, eu acho que é fascinante esse trabalho de gestão de crise. Eu acho que realmente Eu sou suspeito para falar. ele realmente é muito interessante. E aí eu fico nesse pensamento assim, né? Porque quando a gente olha, né, o cliente do escritório, ele está sujeito e o escritório tem que usar sua inteligência para tentar resolver um determinado problema, enfim, né? Tentar fazer a tese ser vencedora, né? E eu sempre fico olhando sob o ponto de vista do escritório, e, por exemplo, um outro ponto que pode correr muito risco, e escritórios que levam isso meio que na brincadeira ou não perceberam que isso é tão importante, as questões de LGPD, né, Fábio? Vazamento de informações de clientes. Hoje todo mundo usando o WhatsApp e ele servindo para encaminhamento de Para documento, tudo, etc. para tudo. E isso pode gerar uma crise, sim, para o escritório, a depender do caso e do documento que está sendo, enfim, né, transmitido, né? Recentemente, inclusive, a gente teve uma atuação para um cliente em parceria com um advogado especializado em LGPD, né? Foi, foi uma experiência assim muito legal, porque são temas que estão muito alinhados, eu diria até. A LGPD traz várias novidades aí, questões que eu acho que por muito tempo ainda ainda vão precisar ser ajustadas, não por causa de falha, não é isso, ainda que possa haver falhas nessa legislação, sobretudo por causa da evolução dos conceitos, da compreensão que a gente tem sobre isso, que vai ser construída, está sendo construída. Por exemplo, com esse advogado aí, eu estava lendo uma notícia, comentei com ele, e ele falou: opa, isso aqui não pode. Eu falei: como não pode? Era uma notícia que falava o nome das pessoas envolvidas em determinada situação. Ele falou: não, porque sem a autorização da pessoa, você não pode veicular o nome dela. Eu falei: como assim? Aí não existe mais jornalismo. Mas é uma questão colocada, a lei coloca isso. Como que a gente vai fazer? Então, são coisas que a prática vai ajudar a serem detectadas para serem equacionadas, né? É porque a cultura ela vai evoluindo, né? Se a gente for pensar que nós, em algum tempo nessa vida, não estávamos nem aí para o uso de um cinto de segurança, e porque isso não fazia o menor sentido, eu cansei de Fumar andar dentro do avião. fumar dentro do avião e N outras situações que a gente via como normais, né? E hoje É você isso. vai começando a mudar a cultura pelo entorno todo, né? Por todo um contexto social e mundial, né? Do que é importante, qual respeito você tem que ter com relação a determinados tipos de situação. E aí você tem que brigar com o teu passado, né? Nossa, eu nunca me preocupei em obter nomes numa matéria jornalística. Hoje você já tem que pensar duas vezes, porque Eu nunca tinha pensado nisso. Se não fosse um advogado me alertando para isso, eu não saberia, por exemplo, dessa questão.
que eu acredito que precisa ser resolvida, né? Assim, ninguém vai proibir, espero, né? Espero que ninguém proíba os jornais de reportarem os fatos. Até porque você está reportando os fatos, né? Você não está invadindo privacidade, você só está identificando e falando, ó, aconteceu dessa forma, né? Nossa, são coisas que a gente poderia ficar conversando aqui por horas, né, Fábio? Mas, Porque assim, são assuntos assim que afetam todo mundo, a gente vê todos os dias. Mas o que eu queria nesse pedaço final aqui, a gente olhando para a advocacia, né? E você trabalhando hoje majoritariamente para o público jurídico, ou muito para o público jurídico, hoje, qual você acha que é o papel mais importante de um advogado nesse cenário que a gente está, num ambiente de um outro detalhe, assim, a inteligência artificial cada vez mais invadindo a nossa mente, né? Você pode criar clones, você pode fazer N coisas ali que não são reais, né? Qual o papel do advogado hoje na tua visão, Fábio? olha, o papel do advogado hoje, se tivesse que apontar uma atividade, né, é lutar por direitos, é ser a voz do cidadão, da empresa por seus direitos. Tanto porque a gente vive uma sociedade desigual, com suas idiosincrasias, com uma legislação extensa e não raro confusa, né? Quanto por causa das inovações. Isso que foi interessante você mencionar nessa pergunta, a questão da inteligência artificial, porque a gente tem novidades tecnológicas, tem novidades teóricas, enfim, que permitem o surgimento de novos modelos de negócio, de discussão, de solução para os conflitos que não existiam. Então, sem um advogado, o cidadão, a empresa, não consegue se colocar de forma segura e qualificada nisso. A gente vê, eu falei há pouco, você comentou também, sobre a necessidade de regulação. Ok, há uma necessidade de regulação. Eu discordo do ponto de vista de quem avalia que a regulação é desnecessária, que ela é sempre ruim. Não, existe. A gente viu o efeito nocivo de algumas tecnologias e por isso a gente precisa combinar, né? O jogo combinado, ok. Não dá é para ficar mudando a regra no meio do jogo. Mas nesse esforço de disciplinar as novas tecnologias, a forma como a gente vai fazer, o Estado também precisa ser limitado. O Estado não pode criar regra no meio do jogo, não pode inventar punições que não existem. Então, o advogado tem um papel cidadão, né, para muito além do profissional. A advocacia, ao meu ver, assim como com a comunicação, tem um papel que transcende o mero comércio. É por isso que não é um mero comércio. Por isso que por isso que toda profissão tem sua ética. Mas veja, o jornalista, né, o profissional da publicidade, das relações públicas, um advogado, são profissionais que muito mais do que outras profissões têm sua ética questionada, você vê todos os dias aí na internet pessoas que não são nem advogadas, nem comunicadoras discutindo a ética de um advogado, ou de um jornalista, ou de um profissional de comunicação. Por quê? Porque são funções que impactam diretamente, de forma muito forte, na moral, né, nos valores morais, nos processos sociais, na forma de fazer as coisas. Então, junto com caminha junto a responsabilidade e esse lugar privilegiado, né? Mas dentro da sociedade, mas tem a sua responsabilidade, sim, é contribuir para o cidadão compreender o que está acontecendo, ajudar o cidadão a não ser prejudicado por outras partes, né? Acho que o grande papel hoje do advogado é a luta por direitos, a efetivação dos direitos que constam da Constituição e que continuam sem existir na prática, né? E é isso que a imprensa busca num advogado? Está alinhado esse contexto? Majoritariamente, sim,
No entanto, há uma busca grande por informações inéditas, informações exclusivas, e que aqui na Novo Selo, nossa orientação para todos os nossos assessorados é que não se constrói relação com a imprensa vazando informação restrita, vazando informação sigilosa. Existem, né, informações inéditas, exclusivas, que são públicas. O grande problema delas é que elas estão escritas em grego, praticamente, dentro de um calhamaço de 10.000 páginas em letra miúda, e que só o advogado, as partes do processo conhecem. Então, elas são públicas, mas elas precisam ser levadas ao conhecimento de quem é de direito, né? De quem vai dar o tratamento para que ela seja de conhecimento público. Não basta a informação ser pública, ela tem que ter uma roupagem que permita ao público, a um público específico, ao grande público, compreendê-la. Então, o advogado também tem essa função, né? E já encaminhando quase para o nosso final aqui, eu tenho Oh, duas que perguntas. pena, Ah, que pena, né? que Nós vamos ter que pena. fazer uma segunda rodada, porque Vamos. realmente tenho tanta curiosidade para tirar com você, porque são temas instigantes, né? Para alguém que quer hoje contratar uma assessoria de imprensa, assim, que dicas que você daria? Dica não, que parece uma coisa muito superficial, mas que orientações você daria para um escritório de advocacia que fala assim, olha, meu escritório precisa ter um relacionamento melhor com a imprensa. Por onde eu começo disso? Bom, primeiro, é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. É muito parecido com a advocacia, que não pode prometer para nenhum cliente que um juiz vai decidir de maneira A, ou B, ou C, ou D, certo? O assessor de imprensa, ele não pode prometer para um advogado, ou para quem quer que seja, que um jornal ou um veículo jornalístico vai publicar ou deixar de publicar uma informação, nem que vai excluir ou retificar uma informação já publicada. O que um assessor de imprensa pode e deve, né, oferecer para o seu cliente é o seu máximo empenho, né, usar os métodos corretos, métodos que já se sabe que funcionam, para que as informações sejam levadas aos jornalistas da forma correta. A forma correta, com certeza, não é levar 10 volumes de 1.000 páginas e jogar no colo do jornalista e falar se vira. Agora, é muito importante, porque eu noto o crescimento desse tipo de iniciativa no Brasil, é o seguinte: não se paga pela publicação de notícias, nem pela não publicação de notícias. Isso é errado, né? Não se pode tratar isso dessa forma. Então, o advogado deve ter noção também das diferenças entre as variadas formas as várias áreas da comunicação. A publicidade é dedicada a divulgar um produto, né? O marketing é direcionado a ressaltar ou a posicionar o valor financeiro de um produto, promover a venda. Já o jornalismo, ele está ali para ser crítico, para ser investigativo, para ser questionador e para levar para o público aquilo que é de interesse público e não necessariamente aquilo que uma fonte, que é o advogado, que é o seu assessor de imprensa, não necessariamente o que eles querem. Então é preciso compreender tudo isso que faz com que o espaço jornalístico, de fato, seja aquele que tem o maior peso de credibilidade. Por isso que as crises, grandes crises, né, ou as crises que já existem ficam ainda maiores quando vão parar na imprensa, porque ali há um filtro, há uma seleção, então é um trabalho de convencimento. É preciso saber que é uma construção, esse espaço é um espaço que se conquista, né? São relacionamentos que se conquistam. Perfeito. E para fechar, assim, com uma bola de cristal que eu sei que você tem aí, que está escondida atrás da cadeira, como é que você vê o papel da imprensa para 2030? Muda alguma coisa? Que evolução estamos passando nesse campo, né? E, obviamente, isso afeta a advocacia, afeta todo mundo. Mas como é que vai ser? Eu acredito que o papel da imprensa vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser buscar com isenção, com equilíbrio entre as partes, dando espaço sempre para que as pessoas se defendam,
buscar informar a sociedade. O papel da imprensa vai ser sempre o de informar a sociedade, de levar uma informação bem apurada, equilibrada, isenta, para que as pessoas conheçam os processos do poder, os processos da sociedade, sobretudo aqueles fatos que acontecem de forma escondida, seja porque alguém está escondendo ou não quer que ele ganhe exposição, seja porque são processos que a sociedade ainda não entendeu que são relevantes. Cabe à imprensa também ter esse papel contra-majoritário de apresentar para a sociedade tudo aquilo que é importante, que vai ser importante dali a um tempo. O grande desafio fica para a comunicação corporativa, para os assessores de imprensa, para os gestores de crise, fazer valer o direito dos seus representados de exporem o seu lado da história, de explicarem para os jornalistas que uma história que às vezes é levada até eles por uma fonte interessada não é bem aquela, é, e auxiliar o jornalismo a se manter nessa trilha da informação de credibilidade, isenta, apurada, checada, porque a pressão de mudança nesse cenário é muito grande. Há vários atores aí de diversos setores da sociedade que tentam se aproveitar, né, da credibilidade do jornalismo para também se fantasiar com essa credibilidade, o que pode ser bom para algumas pessoas em algum momento, mas que em outro momento pode se virar contra elas. O melhor é a gente ter, sim, um jornalismo equilibrado, isento o tempo inteiro. É isso. Nossa, que papo legal, viu? Eu quero, assim, te agradecer muito Eu que te agradeço, pela Lara. generosidade do seu tempo, né? A gente sabe que a vida é corrida, mas começar o ano com esse assunto, eu acho que abre janelas aí, portas para escritórios pensarem o seu plano de comunicação, né? E o que pretendem fazer com o ano, olhando para seus clientes, para a sua importância ali dentro dessa vida social jurídica que eles têm, né? Então, eu estou muito feliz, assim, com certeza vale uma segunda rodada, porque temos muitos outros assuntos. Eu quero aprender muito mais com você. E quero te agradecer, Fábio, mais uma vez por você ter estado aqui, né? Batido esse papo de sócios comigo aqui e dizer que essa casa é sua. Sempre que você quiser, você pode vir, que a gente faz acontecer. Eu que te agradeço, Lara. De fato, são questões que a gente não tem oportunidade o tempo inteiro de estar refletindo a respeito. Então, foi aqui uma conversa muito legal. A proposta do Papo de Sócios é excelente. E também te agradeço pela parceria, pela contribuição. Você sabe, você, o Bertozzi, tem um espaço, marcado na história da Novo Selo, e eu sou muito grato por isso. A gente vai somando, né, pessoas na nossa vida e isso vai ficando cada vez melhor, né? Tenha de nós assim o mesmo sentimento, porque é por aí. Vamos juntos aí para mais um ano, para mais alguns anos aí de muito trabalho. É Eu quero isso. então te agradecer mais uma vez e a gente vai para a vinheta final aqui para a gente poder encerrar o nosso papo de sócios de hoje. Que papo bacana com o Fábio, né? E o que eu quero deixar aqui como uma sugestão para vocês é incluir ações de comunicação no planejamento estratégico de 2025 do teu escritório, se fizer sentido, e a depender aí do porte, do modelo do escritório. Vale a pena pensar em assessoria de imprensa, pensar em trabalhos mais estruturados de comunicação. Eu fechando aqui o nosso papo, eu quero te lembrar de se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e já aproveita e encaminha para um colega advogado que eu tenho certeza que ele vai gostar de tudo que a gente já tem gravado aqui, com conversas incríveis com outros sócios, né, de escritórios, para que agregue cada vez mais aí na vida de vocês, dentro do escritório de vocês. E se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, eu ficarei muito feliz de te ouvir. E te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes do nosso convidado, o meu, no Instagram e no LinkedIn. No próximo episódio, conversaremos com mais um sócio ou uma sócia fundadora. Então, eu te convido a acompanhar os próximos programas. E até o próximo, então.